Ninguém pode imaginar que por detrás de um bom emprego, de uma convivência tranquila com família e amigos, de uma vida dita cheia e preenchida, pode existir uma depressão. Uma doença dita dos tempos modernos que começa por tirar o ânimo, as forças, leva ao isolamento e à perda completa da vontade de viver. E ninguém escapa a esta doença, nem mesmo as pessoas famosas. Por detrás das câmaras e dos holofotes há uma vida pessoal, um íntimo de cada um. Mas às vezes o pessoal dessas estrelas não corresponde a todo o status da sua fama. Elas também passam por conflitos internos e alguns chegam ao estado da depressão e não é fácil sair deste estado de alma. Exemplos disso, a cantora Adele. Ela confessou ter passado por um difícil momento de depressão pós-parto e chegou a dizer mesmo que ser mãe teria sido a pior decisão da sua vida. Já os atores Owen Wilson e Jim Carrey tiveram vários episódios de depressão, tendo mesmo Owen Wilson, segundo algumas notícias vinculadas pela imprensa internacional, tentado por ter uma vida dentro da sua própria casa. Independentemente de quem for, seja anónimo ou famoso, torna-se importante saber lidar com os estados depressivos, isto é, reconhecer-se a necessidade de ajuda. Uma atitude fundamental para evitar que a depressão prolongue-se no tempo esse de dor e letargia, onde o relógio para e a tristeza enraiza-se. Pois é, muito boa noite ou muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Saindo da Depressão. Quando falamos desse problema, falamos de um mal, de uma doença que atinge a ricos e a pobres, anônimos e famosos, como a reportagem mostrou, jovens e adultos e idosos. Qualquer tipo de pessoa, de qualquer classe social, pode vir a ter depressão. Em alguns casos, as pessoas conseguem, com acompanhamento médico profissional, sair do seu quadro depressivo. Mas, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas não conseguindo sair e é por isso que os pensamentos suicidas e as tentativas de suicídio estão sempre muito associados à depressão. E outra coisa que eu queria destacar já no início do programa foi o que falou no início da reportagem. Falando que ninguém consegue imaginar que por detrás de um bom emprego, de uma boa fisionomia, de um bom rosto, de uma boa vida aparentemente, pode ter alguém depressivo. E eu estou falando sobre isso porque eu estou mais uma vez aqui no programa com a Mônica. E muito bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigado, pastor Marcos também, muito bom dia. A Mônica esteve aqui no programa de ontem, ela esteve quantos anos com depressão? 17. 17 anos com depressão e as tentativas de suicídio foi algo muito frequente nesses 17 anos. Sim. Foram quantas tentativas? Mais de 20. Mais de 20. E você falou também que a depressão começou com quantos anos? Com 18 para 19. Você tinha uma vida boa? Sim. Tinha. Boa família? Sim. Uma vida financeira Estava bem? estável? Bons estudos? Família unida? Sim. Não era aquela família de vícios, de briga, de separação, de discussões? Não era isso? Não. Um bom ambiente familiar? Sim. Mas, infelizmente, quando você perdeu duas pessoas da sua família, um curto espaço de tempo de diferença de um para o outro, você não conseguiu lidar bem com a situação, veio a depressão. Veio a depressão. Não é isso? Bem, isso eu estou só fazendo um resumo do que já foi falado ontem e quero colocar a fotografia de como ela estava antes, para você entender, olha que ponto que ela chegou. Olha aí, essa cara, essa fisionomia. Será que não lhe diz alguma coisa? Se você... Isso aí era um restaurante, ô Mônica? Sim, sim. Estava com a família? Sim. Você conseguia manter uma conversa? Não? Você estava ali o corpo só, mas a cabeça... Aliás, eu ali, passado nem 5 minutos, eu já tive que ser trazida embora porque tive uma crise de ansiedade, porque eu não conseguia suportar o barulho. Eu não queria estar em público, eu não queria estar com ninguém. Ao sair de casa, as coisas foram-se agravando tanto que, por exemplo, eu abria a porta do meu apartamento e me esbarrava com o primeiro carro que estivesse ali estacionado porque eu não me segurava em pé. Eu fiquei com medo até de sair de casa. Eu era capaz de ficar um mês sem vir à rua. E
e mesmo assim era obrigada a vir à rua, muitas vezes, porque tinha que vir ao médico e buscar medicações e essas coisas todas. Mas acredito então que a única coisa que fazia você ir à rua é ir ao médico. Sim. Porque trabalhar, Não. já não trabalhava. Não. Estudar, Não. não tinha mais vida social. Não E tinha quando nada. saía, como nessa foto que nós estamos mostrando ali, devia estar com a família? Sim, sim. Sim? Sim. Você estava ali, mas não estava ali. Não, e eu estive ali, assim, isso foi o 5 início. minutos, né? Eu nem cheguei a comer o primeiro prato sequer da comida. Eu nem 5 minutos ali estive e eu tive que ser trazida embora. Porque eu tive uma crise de ansiedade e comecei a passar mal e tive que vir para casa, tomar os SOS todos e mais alguns e fiquei na cama, eu disse, podem continuar, vão vocês, eu fico sozinha porque já era o meu hábito. Eu já preferia estar sozinha porque eu cheguei a um ponto que onde quer que eu andasse, sem um motivo aparente, eu desmaiava. Bom, você que está acompanhando o programa, que sofre de depressão ou tem alguém na sua família que tem depressão, essa programação aqui, nós estamos sempre trazendo testemunhos de pessoas que tinham depressão. Entendeu? O tempo do verbo que eu usei, tinham. Já não tem mais. Mas ficaram livres da depressão porque encontraram um tratamento que é sem medicação, sem internamento e gratuito. E que tirou a depressão por completo. A Mônica foi uma delas. Já é a 3ª semana que nós estamos aqui nessa programação. Começamos esse ano, desde que o ano de 2019 começou, e entramos esse ano empenhados para provar para você que depressão tem cura, através desse tratamento que nós realizamos. E eu volto a dizer, é sem internamento, você comprova isso, né, Mônica? Sim. Sem internamento, sem medicação e gratuito. Gratuito. 3 minutos? Sim. Em 3 minutos consegue ficar livre Sim. da depressão. Sim. Já começa a ter sinais De melhoras. de melhoras. 3 minutos. 3 minutos. Então tá bem. Hoje o que eu queria que você falasse, ô Mônica, para quem está acompanhando o programa, é como é que é a mente do depressivo. Porque para quem não tem depressão, e eu tenho falado sobre isso aqui porque minha mãe teve. E foi também há 20 anos atrás, isso, 20 e poucos anos atrás. Não se falava em depressão naquela altura. Não. Hoje, eu vendo o que a gente se ouve falar sobre a depressão e os sintomas, a gente associa as coisas e vê que realmente... Eu lembro até hoje, eu estava esses dias lembrando, eu lembro da minha tia, a irmã dela, falando com um médico sobre as reações da minha mãe, e eu lembro do médico baixar a cabeça, coçar assim, falar, é complicado, tem que ter paciência, é complicado. E é aquela questão, por exemplo, meu pai é militar, minha mãe teve um excelente acompanhamento médico, lá no Brasil, não sei se aqui é assim, mas os militares têm um bom acompanhamento hospitalar, ela teve bons médicos, mas naquela altura não sabia, não tinha muitos estudos, não tinha nada. Então eu lembro dessa cena como se fosse ontem. O médico assim, e minha tia insistindo, falando, tentando pelo menos uma luzinha, uma coisinha para fazer. E o médico não sabia que resposta dar. Então, por isso que eu estou querendo que você fale aqui, como é que é a mente do depressivo, para quem tem depressão, saber como sair daquela prisão, porque não é uma prisão. É. A alma não fica presa? Fica presa. Sair dessa prisão e os familiares que convivem com alguém que tem depressão possam saber o que fazer. Então explique-nos como é que era a sua mente enquanto teve depressão. Assim, eu posso dizer que a minha mente de dia para dia ela se agravava cada vez mais. Porque inicialmente todos nós começamos por uma fase de tristeza imensa, de choro, mas aos poucos e poucos a alma vai pedindo mais, vai doendo mais, vai sofrendo mais. E eu falo por mim, pelo meu caso, a minha família não aceitou. Há 20 anos atrás, como eu tive, tal como a mãe do Sr. Bispo passou por esse problema, eu passei. A depressão era doença de rico, eu fui rotulada de não querer trabalhar, de uma série de coisas. E a minha frescura. A minha família também não aceitou eu ser depressiva, porque estavam habituados a ter uma filha que contavam com ela para fazer tudo e mais alguma coisa ativa, e passaram a ver uma pessoa que não cuidava de si, não tinha autoestima, para ela era suficiente andar em pijama todo o dia em casa, e quando para ir ao médico vestir um fato de treino
suficiente, não precisava de mais nada. Essa falta de amor próprio, a falta do cuidado pessoal é uma característica, não é? Uma das características. A minha mãe, eu vi isso. E eu lembro-me que a minha mãe chegava à casa a trabalhar e dizia-me assim: tu estás de pijama, Mónica? Porque os meus pais nunca aceitavam que a gente andasse em pijama em casa. E eu disse: então, mãe, estava no sofá, fiquei em pijama. Então já para a casa de banho tomar banho, que não vais dormir com o mesmo pijama. Ela me obrigava a ir tomar banho, porque chegou a um ponto que eu também já não tinha vontade sequer de tomar banho. Porquê? Porque para mim não tinha jeito, para mim não tinha saída. Eu tinha uma coisa na minha mente que dizia: tu não vales nada, tu não prestas, ninguém gosta de ti. Porque no fundo o depressivo também se faz de vítima. Porque nós também cometemos os nossos erros, porque nós sabemos que também que estamos a falhar, que estamos a fazer algo que não agradamos. Nós temos noção disso e, por exemplo, hoje em dia as pessoas acham que nós depressivos que não sabemos aquilo que estamos a fazer. Sabemos, porque cada vez que eu fiz uma tentativa de suicídio eu tinha noção do que eu estava a fazer, e na minha primeira tentativa de suicídio que eu fiz um coma, eu deixei 2 cartas escritas. Mas uma delas está até hoje no meu processo e eu nunca mais deixei carta escrita porque eu ouvi o que não quis dos médicos. Mas eu tinha noção que eu estava a tirar a minha vida. Eu tinha noção. Mas no seu pensamento... Era a única forma de eu acabar com o meu sofrimento. Tá. Então esse é o pensamento principal de uma pessoa que tem depressão. Porque a alma dói demais e não há nada que preencha aquele vazio. Hoje eu conheço o que é que preenche. Ok. Mas naquela altura eu não conhecia o que preenchia aquele vazio. A dor da alma é tão grande que não há nada, por mais que o Senhor, imagine, por mais prendas que eu recebesse, por mais amor, por mais carinho, nada preenchia. Era um vazio enorme, era uma dor profunda que nada preenchia. Eu cortei-me, eu automutilei-me, tudo isso, mas aquilo não preenchia. As tentativas de suicídio não preenchiam. Porque, como eu costumo dizer, e às vezes quando estou em convívio de família falamos, eu lutei pela morte, mas eu lutava pela morte com todas as minhas forças, porque quem faz mais de 20 tentativas de suicídio e se dá ao luxo, entre aspas, de tomar 300 comprimidos e se deitar a dormir, não faz para chamar a atenção de ninguém, sabe aquilo que está a fazer, para fazer um coma. Então, vamos falar sobre isso, Mônica. Então, depressivo tem esse pensamento: para mim não tem saída, não tenho perspectiva de sair dessa situação, então o único jeito é a morte. É constante isso. Sim. Não é? Esses pensamentos são mais fortes na cabeça de dia ou de noite? Ou não tem diferença? É assim, tem alguma diferença. Durante o dia, parecendo que não, nós andamos sempre mais rodeados de alguém. Ok. Há mais ruído, há sempre alguém que pode entrar, pode sair, mas durante a noite o pensamento é muito intenso. Porquê? Toda a gente está a dormir. Ninguém incomoda. Eu me lembro que nas minhas noites de sono eu ia aos detalhes dos detalhes das tentativas de suicídio. Em vez de dormir, eu estava a maquinar como é que havia de fazer detalhe por detalhe. Porque enquanto eu vivia na casa dos meus pais, eu tentava o suicídio de madrugada. Muitas vezes de madrugada o meu pai acordou e me apanhou na sala, com os pés levantados no sofá, deitada, a cortar as veias do pescoço com os pés levantados para o sangue escoar mais rápido e eu morrer mais rápido. Porque na altura não consegui comprar um bisturi, porque era só quem estudava medicina que tinha acesso aos bisturis, então eu busquei a faca de cozinha maior que havia e o meu pai apanhou-me a fazer isso, por exemplo. Então, essa foi uma das tentativas. Uma das tentativas. Não é? Eu queria mostrar um versículo, e a gente tem mostrado aqui para você, que a Bíblia fala sobre sintomas de depressão. E a gente tem falado aqui sobre o Salmo 6. Olha aí o que diz o Salmo 6, o versículo 6 também. Já estou cansado do meu gemido. Olha aí. Toda noite faço nadar a minha cama. Nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Era isso? Era, porque assim, mesmo quando eu tentava o suicídio na dor, nas lágrimas a correr, porque eu tinha noção. É assim, Bispo, eu fiz tudo pela minha família, tudo. E posso dizer tudo, que quando os meus pais precisavam de alguma coisa, eu estava ali. Quando alguém precisasse de alguma coisa, eu estava ali. Tanto que eu tratei de familiares meus que ficaram doentes e tudo isso. E quando eu me vejo doente e sem ninguém, então ali o fundo do poço é enorme. Tipo, o que é que eu estou a fazer aqui? Não existe saída, não existe razão. Essa é a frase, Mônica. Essa é a frase que a pessoa... O que eu estou aqui a fazer? Essa é a frase que fica ali, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Ninguém gosta de mim. Eu não faço falta a ninguém. Ninguém se vai dar ao trabalho se eu existo, se eu não existo. Afinal, já não tinha ninguém, não? Então, morrer, a pessoa se vê como uma
Uma coisa boa, realmente. Sim, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento morrendo. A pessoa acabou. Então, as noites, é exatamente como diz ali no versículo que a gente mostrou. A noite é uma Molhava tortura. o leito nas lágrimas. A noite é uma tortura. Era uma tortura. Então, vamos falar das tentativas de suicídio. Você, então, uma delas foi assim. Fiz um coma. Fez um coma, que é aquela foto que nós temos mostrado. Você estava muito magra, não é verdade? Essa foto aí foi antes ou depois do coma? Foi mais naquela fase. Foi naquela fase. Naquela Eu não altura, posso não é? se tirei antes, se tirei depois, mas foi naquela Ali fase. você pesava quanto? 35 quilos. E você tem 1,67 m. Então, olha aí. Aí, a segunda tentativa? A segunda tentativa foi com o meu carro. Uma das segundas tentativas foi com o meu carro. Depois eu tomei 300... Tentei comprar estricnina e não consegui. O que é estricnina? Estricnina é um veneno que mal o senhor toma, morre automaticamente. Isso eu nunca tinha ouvido, não. Estricnina. Estricnina, porque é proibido vender. Mas você, então... Eu fui tentar comprar. Não comprei a estricnina, comprei veneno dos escravelhos. Tentei tomá-lo dentro da casa de saúde. Num dos internamentos? Num dos internamentos, eu tentei tomá-lo lá dentro. Mas você levou consigo? Levei comigo. E posso dizer que eles faziam revista ao saco e não encontraram aquilo. E eu entrei e foi o enfermeiro que me apanhou. Entretanto, eu fiz uma tentativa onde tomei 300 comprimidos e me deitei a dormir. 300? 300. E deixei tudo espalhado no quarto. Porque na altura eu já vivia sozinha, porque passado algum tempo eu vim viver para o Porto e eu imagino, o Sr. Bispo, na altura que entrou o euro, eu ganhava 150 contos por mês. Para mim sozinha. Tinha o meu apartamento, tinha o meu carro, eu tinha tudo. Continuava a lutar porque eu nunca aceitei nada assim muito fácil e sempre fui determinada. Aquilo que eu metesse na cabeça que eu tinha que conseguir. O que eu queria, eu tinha de conseguir. Então eu estava bem financeiramente aqui no Porto. Mas olha só que interessante que você está falando, mas a depressão tira isso da pessoa, Tira. Né? A pessoa pode ser ativa, determinada, tudo, tirou tudo. Positiva, tudo isso morre na pessoa, né? Para o senhor ter noção, eu quando vivia aqui no Porto, eu tinha um apartamento que eu sustentava com 400 euros mensais de despesas do apartamento. Mais um apartamento, Eu tinha aqui o apartamento, era o meu apartamento, eu vivia sozinha porque eu saí da casa dos meus pais para ir trabalhar para o Porto. Pois é. E tinha tudo. Mas é o que você falou ontem, Mônica. Nada disso preenche a alma, né? Nada. Ao ponto de eu tomar 300 comprimidos e o meu apartamento, quando foram lá, viram tudo no chão. Eu fui para o hospital nessa noite, porque acordei no dia a seguir, fui para o hospital, fiz lavagem gástrica e não encontravam nada no meu organismo. Cheguei ao médico para ser internada, porque era transferida para a parte de psiquiatria, e o médico disse à minha irmã que eu não podia ter tomado 300 comprimidos, porque senão não sobrevivia, porque estamos a falar de medicação de psiquiatria, não estamos a falar de uma medicação Benuron. qualquer. Não foi 300 Benuron. Estamos a falar de medicação de psiquiatria, principalmente para dormir. O médico disse que eu não podia ter tomado aquilo tudo, que eu queria chamar a atenção à palavra que o médico deu, que o psiquiatra deu. Virem para ele: olha, mano, que eu vou-te internar. Não, a mim não. Se foi para chamar a atenção, não preciso ser internado. Assinei um termo de responsabilidade e vim embora. Você falou comigo antes do programa que você chegou a tomar com lexívia. Calma. Essa. Tá bem, 300 comprimidos e não morreu. Por que ela tentava se matar e não morria? Eu já vou te explicar, hein? Já vou te explicar. A seguir, voltei novamente para o Porto. O que é que eu fiz? Pó para matar baratas, eu bebi, eu tomava aquilo com água. Fui parar novamente, o INEM foi chamado à minha casa porque eu mandei uma mensagem a alguém e a pessoa desconfiou que eu tinha tentado suicídio. O INEM foi chamado à minha casa, viu que não tinha solução, levou-me novamente para o hospital. Quem se aproximou de mim, sem máscara, teve que ir embora porque passou mal. No hospital não sabiam o que me haviam de fazer, tiveram que ligar para o antivenenos. Toca mais uma lavagem gástrica e eu sempre a prometer que não voltava a tentar o suicídio. Para mim o suicídio virou um vício, porque eu prometia que eu não voltava a tentar, porque quem faz lavagem gástrica, quem passa por essa situação tem que ver que, além de levar uma sonda pelo nariz, a seguir tem que tomar carvão ativado e essas coisas todas, é horrível, ligada às máquinas, eu não sei o que mais, mas mesmo assim, tentativa de suicídio. E então fui novamente internada e eu fui abandonada pela minha família dentro da casa de saúde. Quando eu tenho a notícia que sou abandonada por eles, que os meus pais não me iam visitar, a minha família não me ia visitar mais, quando o médico me dá a notícia, o psiquiatra, eu quase parto o consultório.
porque eu não aceitei. Aí fui para um quarto de isolamento, porque estava em risco de vida. Então deu aquelas crises de pânico, né? Aqueles ataques de histeria. Não aceitei. Vum, tudo pelo ar, eu gritei, berrei, pulei. O médico teve que me sedar e me colocar num quarto sobre videovigilância, que tem 24 horas por dia, uma câmara, onde só tinha uma cama, um quarto fechado e um pote para eu fazer as minhas necessidades, não tinha mais nada. Porquê? Porque eu era uma doente de risco, eu podia tentar o suicídio naquela noite. E a partir dali eu nunca mais tive cintos no rabo, nunca mais tive atacadores nos Qualquer ténis. coisa que pudesse lhe dar uma ideia ou sugestão de Nunca tirar a vida. mais. Nunca nada disso, nunca mais existiu no meu... Cinto, atacadores, Nada, brinco, nem pensar. nada. Não tinha colares, não tinha lenços, não tinha cascóis, não tinha nada. Comigo Deus. não podia ter nada disso. Porquê? Porque eu já tinha tentado o suicídio dentro da casa de saúde, então eles já sabiam que eu podia fazer a qualquer altura. Além de eu fazer cá fora, eu tentei lá dentro. Pois e eles é. tinham noção disso. E eu sempre fui considerada uma doente de risco para eles lá dentro. Vim embora, porque eu não aceitei ficar na casa de saúde. O médico convidou-me a ficar lá, passar por... Eu nada disso. Para mim a casa de saúde era uma cadeia e eu na cadeia não ficava porque eu não tinha matado ninguém. Consegui que alguém me fosse buscar e as tentativas de suicídio continuavam. A seguir tomei comprimidos com lixívia da Omestos 3, com lixívia Novalanc, onde eu tinha que ir direta de Faf para Braga na altura para fazer endoscopia alta, porque pensavam que eu queimei o esófago e o estômago com lixívia. Mas nada, Sr. Bispo, nada. Mas não foi só uma vez, então, que você tomou com Não. lixívia? Você tomava os comprimidos com lixívia? Sim. Fiz novamente... Qual é a sensação? Queima? Queima. Era um copinho Arde. assim, um copo desse tamanho? Sim, Era? sim. E despejava a primeira e metia a segunda. 2 copos de lixívia. Enquanto houvesse comprimidos para tomar, o que eu bebia era a lixívia com os comprimidos. E das lixívias mais fortes, não daquelas mais... Meu Deus do céu. A alma fica muito... Olha, é difícil a gente encontrar uma palavra... Sr. Bispo, a ver a loucura era tanta que o meu pai tinha posto o meu carro preso na garagem do meu irmão, que já era casado na casa do meu irmão. Eu tinha uma chave suplente sem ele saber. Eu consegui pular os portões da casa do meu irmão, abrir os portões e arrancar com o carro e fazer a outra tentativa de suicídio, onde fiquei pendurada num abismo, onde o carro precisou de ser rebocado e eu não tive nada. Era uma atrás, cada uma mais macabra que a outra, e depois era sempre a seguir. Macabro mesmo. Sempre a seguir, e cada uma tinha que ser pior Se que a algum outra. diretor aí de filme te contactar, vai dar uma boa história de um filme de terror. Cada uma era pior que a outra e eu não tinha, e assim, a minha alma não se sentia preenchida. Pois é isso. Cada vez que eu acordava, era uma frustração para mim. Então, respondendo ao que a gente colocou aqui no início do programa, a mente do depressivo é assim. Para mim não tem mais jeito, o que eu estou aqui a fazer Nada. é melhor morrer. E está sempre pensando numa forma de se matar. tirar a própria vida. Sempre. Sempre. Essa é a mente do depressivo. Sempre. É um doente de risco mesmo. Sim. Né? Você lembra de outra situação de tentativa de suicídio? É sim, depois eu chegava ao ponto de tomar 100 e tal comprimidos, 200 e deitava-me a dormir, só que depois eu caía abaixo, não me pergunto como, mas eu caía abaixo da cama ou alguém entrava lá no quarto e encontrava-me naquele estado. Pois é sobre isso que eu quero falar, Mônica, o pastor Marcos já me ajudar, porque a gente vê pessoas que muito menos morrem. Por muito menos tentam o suicídio e morrem. Por quê? Pense comigo, que ela teve todas essas tentativas duras, difíceis e não morreu. Você que está me acompanhando, talvez você esteja se vendo na história dela. Você também vem tentando tirar sua própria vida. Não é só pensar, não. Eu tenho certeza que agora tem pessoas me acompanhando que vêm tentando tirar a própria vida. Você já tentou? Já fez coisas macabras, tal e qual a ela fez, e até piores. Por que você não morreu? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Vem aqui pertinho aqui. Vem aqui pertinho que eu quero que você entenda bem, perfeitamente. Sabe por quê que ela não morreu? Tentando de todas as formas? Porque Deus sabia que o dia que ela tivesse uma chance, ela agarraria aquela chance. Ela abraçaria aquela chance com todas as forças. Então Deus, de uma forma ou de outra, ia colocando pessoas ou criando situações
para que essas tentativas não chegassem realmente ao objetivo final, que é a morte. Tem pessoas que mesmo vendo o testemunho assim, mesmo vendo, a gente está mostrando com fato. A gente não está aqui contando história. Eu queria que colocasse aí a foto do antes e depois para as pessoas acompanharem daqui da Mônica. Rapidinho, coloca aí. É um fato. Isso é ela antes com depressão e ela agora é livre, curada da depressão. Então é isso daí que você está vendo. A gente está mostrando, não é o primeiro testemunho. E vamos continuar mostrando. Então, tem pessoas que mesmo vendo isso, fica aí a rir, fica aí zombando, fica achando que é mentira. Então, Deus não tem como fazer nada por você. Não tem. Porque para Deus fazer algo na sua vida, você tem que ser humilde e falar, meu Deus, se é verdade o que ela está falando, então faz isso comigo, tem chance para você. Se você vem tentando se matar e não consegue, não foi por acaso. Você tenta, mas não consegue. E eu já vi pessoas falando até que fica frustrado, porque ela ia se sentir realizada se realmente morresse. Sabe por que você não morreu? Porque Deus sabe que você vai aceitar esse convite que eu vou fazer agora. Exatamente. Ele sabe que você, tendo uma chance, abraçaria essa chance. Sabe o que você vai fazer? Você vai me procurar domingo aqui no Porto. Eu vou te ajudar. Assim como a Mônica foi ajudada, eu vou te ajudar. Você tem como me procurar nessa igreja aí que você vai ver as imagens agora, ó. Na Rua Egas Muniz, nessa igreja aí, ó. Número 485. Aqui, próximo do quartel militar da Constituição. Você vai me procurar e eu vou te ajudar. Eu faço esse tratamento domingo, 4 da tarde. Sem internamento, sem medicação, sem pagar nada. Se você não acredita, vem e veja. 3 minutos. Você vai sair daqui livre. Você aceita esse desafio? Então, nesse domingo eu aguardo por você. Você que vem tentando se matar, você pensa que não tem mais jeito, então você não tem nada a perder. Eu te aguardo. O Marcos, que está aqui comigo no estúdio, ele também faz esse tratamento específico para a cura da depressão, também no domingo, às 4 da tarde, mas em Vila Nova de Gaia. Exatamente. Essa pessoa se pergunta, né? Igual a Mônica, quanto mais eu tento tirar minha vida, parece que a morte está fugindo de mim. Mas não é que a morte está fugindo de si, não. Deus escolheu esse momento para falar consigo. Essa programação aqui é Deus falando consigo. O que a Mônica está passando para você aqui é Deus dizendo para você que para o teu caso tem jeito. Se você quer a minha ajuda, você pode me procurar aqui então, em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151, neste domingo às 4 horas da tarde. Já a partir das 3 horas da tarde eu vou estar atendendo você, prestando toda a assistência para si, não precisa pagar nada. E nós garantimos que você vai sair daqui livre. E eu vou fazer mais, ô Marcos, olha só, todos os testemunhos que nós estamos trazendo aqui, nós queremos deixar à sua disposição para você falar com eles. Por exemplo, Mônica, é possível nesse domingo você ir lá no Porto para atender quem quisesse falar com você? Sim. Era possível? E no outro domingo é possível vir em Vila Nova de Gaia? Sim. Não tem problema, não? Então, se você está aí acompanhando o programa e você diz assim, eu estou me identificando com o que ela está falando, eu queria conversar com ela, porque você entende a mente de um depressivo. Sim. Você é uma pessoa, com todo respeito aos psicólogos e psiquiatras, mas você consegue ajudar. Sim. Você teve psicólogos e psiquiatras que fizeram o melhor por você. Sim. Eu tenho o maior cuidado de falar isso daqui, porque eu não sou louco de falar mal de uma profissão tão importante como essa. A gente não é louco. Mas, quando é um problema espiritual, não tem psicólogo e não tem psiquiatra. Eu tenho certeza que tem aí psicólogos e psiquiatras que você também fica se perguntando, o que eu vou fazer? Você percebia isso? Tinha alguns médicos que... Sim, porque assim, eu andei em vários psiquiatras e psicólogos, eu mudei muitas vezes. Não vou negar que tive dos melhores psiquiatras e psicólogos do país. Ok. Tive que ser transferida porque não havia jeito, cheguei a ter psicanalista, cheguei a ter tudo. Mas não tinha solução, porque o próprio psiquiatra às vezes perguntava o que é que tu fizeste desta vez? Quando eu entrava na casa de saúde, ele virava-se para mim e dizia-me assim,
que é que fizeste desta vez? Qual foi a asneira que fizeste? Porque para ele já sabia, para eu estar lá, tinha que ter tentado suicídio. Porque senão, se eu estivesse bem, se eu não tentasse o suicídio, eu não ia para lá porque ele sabia que eu detestava aquilo. E Bispo, não é por falta da... É assim, eu não vou dizer, eu andei no psicólogo, andei no psiquiatra, levaram-me a tudo e mais algum sítio que o senhor possa imaginar, bruxos, videntes, cartomantes, padres para fechar corpos, porque eu tinha morada aberta, convidada para trabalhar com bruxos, isto... Mas mesmo assim nada resolveu. Nada. Eu corri desde Portugal a estrangeiro, cheguei a ir ao estrangeiro e nada resolvia. Qual nada. país você foi? Eu fui à Espanha. E não tinha solução para mim. Para médico. Para médico, e não tinha solução para mim. E agora você está curada? Graças a Deus estou curada. E posso dizer que um dos psiquiatras que me atendeu era professor de psiquiatria na universidade. Era dos mais conceituados aqui em Portugal. Era e continua a ser dos mais conceituados aqui em Portugal. E foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Que eu fui curada. Deixa eu encher a boca para falar. Pode encher. Na Igreja Universal do Reino de Deus que ela ficou curada. Deixa eu falar aqui. Igreja Universal. Agora, Igreja Universal do Reino de Deus, ela ficou curada. E não pagou nada. 0 pagamento. Viu? Ué, mas eu não vou nessa igreja porque eu sou católica. Os católicos são muito bem-vindos. Você não tinha sua religião? Sim. Você não era católica? Eu era Inclusive, católica. você não foi buscar ajuda lá também? Sim. Você não falou agora que o padre foi fazer fechamento de morada? Sim. Fechou? Não fechou nada porque aquilo não melhorou em nada. É assim, ao seu bispo, e a Igreja Universal não dá religião, dá fé. Que é Ouviu diferente. aí, né? Repeta. Fala aqui, repita. Fala a com eles Igreja aí. Universal não é religião, ela ensina fé, que é totalmente diferente. Aqui, ó. Nada a ver. Ó, fé aqui na palavra de Deus. É isso aqui que vai mudar a sua vida. Sem dúvida. É isso aqui que vai mudar a sua vida. Aqui tem um espírito. A depressão é um espírito de tristeza, de morte, de angústia, de amargura, De dor. de dor. A depressão é um espírito. A Bíblia é outro. Aqui tem o Espírito de Deus. Então, o que a gente faz nesse tratamento, Marcos? Uma troca de espírito. Exatamente. A gente tira esse espírito de depressão e nós podemos tirar esse espírito e ensinamos você a receber o espírito da palavra de Deus. Não é religião, isso não tem nada a ver com religião, falou muito bem falado. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com fé prática. Com você conseguir trazer para a sua vida o espírito que está aqui. Isso sim muda a sua vida. Não paga nada. 0. Sem medicamento. Agora você entende por que eu falo? Que é sem internamento, sem medicação e não paga nada. Paga nada. Em 3 minutos a gente tira esse mal que está em você. 3 minutos. Estou exagerando? Não, seu bispo, aliás, eu posso falar por mim, que infelizmente antes de eu conhecer o poder da fé, eu gastava 150 euros por mês na farmácia. Ok. E esta fase de loucura me trouxe uma reforma, ainda eu não tinha 30 anos. Onde eu fiquei a ganhar 200 e poucos euros e dava 150 euros na farmácia. Tá vendo? Tá vendo? Não ganhava 300 euros. Não. E 150 era da farmácia. E tinha que pagar uma renda e as coisas todas, porque como eu não tinha ninguém, eu tinha que ter como se... Então você viveu miseravelmente mal. Sim, eu tive tudo e infelizmente com o problema da depressão eu perdi tudo. De lá de cima você veio cá para baixo, né? Cá para baixo. Agora, eu queria que você falasse... Eu queria convidar os amigos que estão acompanhando o programa a deixar um copo d'água aí preparado, porque no final do programa a gente vai fazer oração por você. E eu tenho certeza que você vai se sentir bem já com essa oração. Mas esse tratamento que ela falou aqui, que encontrou, essa fé que ela encontrou na Igreja Universal, você pode encontrar. Nós não estamos aqui falando de religião. É essa fé que de fato tira o espírito da depressão ou a depressão. É domingo, 4 da tarde, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Nessas 2 igrejas aqui no norte de Portugal, nós realizamos esse tratamento. Você andou então em Bruxos. Sim. Como é que foi essa situação? O que você fez? Sim, Como é que foi? O que te levou aí num bruxo? Os meus pais e a minha família, porque eu não queria. Quando chegava lá, eu não acreditava naquilo que estava lá. É.
Eu não acreditava e ele mesmo perguntava o que é que eu ia lá fazer, porque eu não acreditava, não tinha fé naquilo. Porque assim, se eu conhecia uma fé a fé da igreja, ela não nos leva, o pouco que eu conhecia da palavra de Deus, ela não nos leva a procurar os bruxos. Okay. E então eu não acreditava neles. Eu também, claro, a gente entende que os seus pais levaram no desespero, né? No desespero, porque toda a gente dizia, olha, não tem solução aqui, vai a outro, ali, vai a outro, vai a outro, vai a outro. Mas foi em muitos, então? Eu fui a alguns. É? Você chegou a fazer o que foi pedido para que fosse feito? 1 ou 2 vezes cheguei a fazer, mas depois dizia que não fazia mais. E não resolveu nada? Nada. Não trouxe uma melhoria? Nada. Nada? Nada. Os medicamentos? Os medicamentos deixaram de fazer efeito. Chegava ao ponto de eu cheguei a tomar 25 comprimidos por dia e 2 injeções. Ultimamente eu estava a tomar 16 comprimidos por dia, 2 injeções, e tinha que tomar medicação para fazer as minhas necessidades fisiológicas, porque as tentativas de suicídio acarretaram-me um grande problema de saúde noutras áreas. O meu intestino chegou a paralisar 2 vezes, eu tinha problemas de gastrite crónica, tinha no estômago, tinha no rim, tinha na vesícula, tinha de tiroide, eu usava óculos porque tinha dores de cabeça constantes e eu tomava medicação e nada passava. Quer dizer, eu não vivia, eu sobrevivia, andava com a minha cabeça a chegar aos joelhos, eu não me segurava em pé. No último internamento eu não podia fazer nada sozinha porque eu desmaiava em todo o lado, eu deixei de ter tensões arteriais. Quer dizer, o desespero era tanto e cada vez mais eu não vou negar, eu lutava pela minha morte. E cada vez que eu tentava o suicídio e acordava, era uma frustração para mim. Eu não consigo entender como é que alguém está acompanhando o seu caso e não vai vir na igreja. Só se você quer continuar sofrendo, sinceramente, porque acompanhar um caso desse e você não vir, nem que seja para fazer um desafio. Nem que seja para fazer um desafio. Sabe? Você devia vir na igreja, nem que seja para falar. Se é verdade, então eu quero ir lá e eu vou ter que ver algum sinal na minha vida. Isso não acontecer, pode chamar a gente de mentiroso. Mentiroso, é isso aí. Pode vir chamar de mentiroso. E a mim também. É isso aí. Eu vou dar a minha cara nesses dias, pode vir ter comigo diretamente. É verdade. E tá aí, também tem isso, porque talvez você pode falar, mas vocês, essa gente, né, como diz assim, mas você tá aqui. Você não ia ser louca, antes era. Era. Mas você não ia ser louca. Quem está acompanhando agora o programa está vendo que você está falando tem princípio, meio e fim. Você não ia ser louca de deixar a sua imagem aqui, dar a sua cara, não se esqueça. Poxa, você tem família, você tem uma vida, você trabalha com pessoas, você convive com pessoas. Poxa, você não ia estragar a sua imagem para falar uma mentira. E eu também não seria louco, é só você pensar um pouquinho, como diz o nosso Bispo Macedo, só um pouquinho, não precisa pensar muito não, só um pouquinho assim que você vai entender. A gente fala com essa ousadia porque a gente tem certeza que você chegando aqui você fica livre, certeza, você fica livre, acaba esse problema que você tem. É essa a fé, é esse o desafio. Então, você que está aí sofrendo, pensando em suicídio, a sua mente é essa. Ou você que tem alguém na família assim. Eu convido também os familiares. Que agora você está entendendo o que fazer para ajudar o seu familiar. Não é gritando, não é abandonando. Porque eu fiz isso com a minha mãe. Eu também não sabia, você falou que seus pais lhe abandonaram, eu também abandonei minha mãe. Eu cheguei a uma altura que eu cheguei a uma altura que eu falei, minha mãe não quer nada, era isso que eu falava. Minha mãe não adianta, então eu vou berrar. Vou berrar. Eu dava carinho, não adiantava. Eu berrei, não adiantava. Eu estava perto, não adiantava. Eu falei, vou sair de casa. Eu fiquei um mês e não ligava, não queria saber. Aí voltei para casa, eu também não sabia. Aí eu cheguei na Igreja Universal e consegui tirar minha mãe dessa depressão. Então eu falo com essa ousadia porque eu sei o que eu estou falando. Eu não estou contando para você uma história que eu aprendi no livro, não. Eu vi na minha vida, ela viu na vida dela. Mostra ela aqui. Ela viu na vida dela e você pode ver também na sua vida. Domingo agora. Aceita o desafio? Aceita? É o último domingo do mês. 4 da tarde. A partir das 3 horas, eu já estou atendendo você no Porto. Rua Egas Muniz, número 485. Coloca em tela cheia a imagem da igreja, por favor, as pessoas verem bem. Aí, nessas portas aí, você vai me procurar nesse domingo, às 4 horas da tarde. Tá bom? Tá certo?
Se alguém estava pegando no sono aí, deve ter acordado com esses Acordou gritos agora. que eu estou dando agora. Sr. Bispo, tem duas coisas. Diga. Uma delas é que, por exemplo, nas minhas redes sociais, nomeadamente Facebook, estão pessoas que cuidaram de mim, desde enfermeiros, psicólogos, a pessoas que trabalhavam na casa de saúde. O próprio médico de família, eu mostrei-lhe as minhas fotos antes e depois e disse, doutor, isto é verdade? Diz ele, eu vou testemunhar que é realidade. Claro. Por isso, podem-me procurar nas redes sociais à vontade, Mónica de Jesus Pereira, eu não tenho problema nenhum de assumir e podem fazer o que De Jesus dizer. você não tinha nada, só o nome. Só o antes. nome. Só o nome Agora mesmo. você tem Jesus mesmo. Mostra a foto. Olha aí que maravilha. Olha aí. A cara da depressão e a cara da saúde. Olha Jesus aí, ó. Olha Jesus aí. Dizem que faz lavagem cerebral, né? Faz mesmo. A gente faz mesmo. E nos dias... Cerebral, corporal, mental, espiritual, lava É tudo. tudo. E nos dias de hoje eu já tive o prazer de conviver com psiquiatras e psicólogos que só acreditam que eu fui depressiva mediante os relatórios médicos, porque eles Por quê? não acreditam que eu fui depressiva. Tu, com um sorriso desses depressiva, jamais. Ninguém imagina o que está por trás. Não sorria, né, Mônica? Não conseguia sorrir. Aquela foto que a gente tem mostrado era o seu constante, aquilo? Era? Sim. É? Mostra aí a foto, bota em janela, coloca em janela. Essa foto eu não canso de ver, porque realmente é uma coisa muito impressionante. Olha só, isso era o seu constante. Constantemente. E eu vivia na cama. Imagina, eu saía da cama para ir à casa de banho e eu caía no meio do caminho. Minha mãe era assim. Minha mãe, olha, era exatamente assim minha mãe. Por isso é que eu digo, eu tenho noção, e quando eu digo e fiz o desafio, faço o mesmo desafio que o senhor fez, que me fez o convite para eu estar aqui no Porto, e eu estarei Domingo agora. que venham, e se não tiverem nada, que no final da reunião venham falar comigo e que me chamem mentirosa, mas que se tiverem, que também venham falar comigo e que digam. Viu, né? Em Vila Nova de Gaia, o pastor Marcos também vai fazer. Inclusive, nesse Exatamente. domingo em Vila Nova de Gaia, vai estar com a senhora Dona Amélia, que esteve Dona aqui Amélia. com a gente na semana passada. Tinha poucos remédios. Pouquinho remédio, quase não coube nessa mesa aqui. Então, Exatamente. quem viu o programa na semana passada, mostra só a imagem da mesa de remédios que a gente colocou aqui, da semana passada. A gente conversou com a Dona Amélia. Ela vai estar nesse domingo em Vila Nova de Gaia. A partir das 15 horas, 3 horas da tarde, ela vai falar para você, porque ela entende o que você está passando agora, as enfermidades, as doenças, toda essa medicação que você vê, ela tomava. Uma pessoa apenas tomava toda essa medicação. E um detalhe, ela ficou curada e ela vai falar para você como que ela obteve a cura nesse domingo agora. Então, 4 da tarde é o tratamento. A partir das 3 nós já estamos ali atendendo. Então, eu e o Marcos sempre teremos pessoas com a gente que tinham depressão para falar com você. Então, no Porto, comigo vai estar a Mônica e em Gaia vai estar a Dona Amélia. E no outro domingo ela vai estar em Gaia e vai estar outra pessoa comigo ainda que eu não sei quem é. Mas vai ter alguém. Porque o que não falta na Igreja Universal é ex-depressivo. É o que não falta. Bem, vamos orar? Você ora com a gente agora? Tá aqui o copo d'água já da Mônica, tá aqui o meu também. Você já preparou o seu copo com água? Se não preparou, vai lá preparar. Rapidinho, só um copinho d'água. A gente vai orar agora e vamos pedir a Deus para consagrar essa água. E você vai beber, você já vai perceber a força, o poder de Deus entrando na sua vida. Vamos então unir a fé. O pastor Marcos então vai fazer a oração nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como essa pessoa, ela preparou esta água agora, ela aceitou esse desafio e ela crê que o seu poder vai se manifestar na vida dela agora nesse momento. Então venha, ó Espírito Santo, o Senhor que conhece as dores, as lágrimas dessa pessoa, só sabe o dia a dia. Ela tem pedido a morte todo dia, como a Mônica falou na programação anterior, que ela preferia ter um cancro, ela pediu para ter um cancro do que continuar nessa situação. É isso que essa pessoa tem pedido todo dia, a morte para si. Só que a vida chega agora, a saúde chega agora. O Senhor toca nessa alma aflita, desesperada, carregada pelo mal e traz o alívio necessário. Eu dou uma ordem agora ao espírito da depressão, eu falo com você agora, ao espírito do pânico, às vozes, aos vultos, a toda a perturbação, em o nome do Senhor Jesus, que saia. Sai agora. E que seja essa água consagrada pelo teu poder, meu Pai.
um santo remédio, a cura do interior, a cura da alma, a cura, meu Deus, total e completa. E você que crê, diga assim seja. Assim seja. Beba agora da água, respire fundo e seja livre. Ai, que bom falar com Deus, não é verdade? Que bom. Tenho certeza que você já percebe uma diferença aí aonde você está. Agora, está nas tuas mãos. Ouviu? Está nas tuas mãos. Já não está na mão de Deus, nem na mão de mais ninguém. Agora está nas tuas mãos. O que você vai fazer depois de ver e ouvir tudo que você viu e ouviu aqui? Deus foi ao seu encontro nessa noite para tirar você dessa situação. Se você tem passado noite após noite, dia após dia, pensando e tentando tirar a própria vida, agora você sabe que você pode ter vida. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Mônica por ter estado aqui, mas ainda tem história para contar. Não é verdade? Sim. Porque no programa de amanhã você vai trazer os remédios que você tomava, chegou a tomar 25 por dia. Cheguei a tomar 25. Tem alguns lá guardados, não é? E você vai nos falar como é que foram esses exames aqui, a história de cada um deles. Tá bom? Pastor Marcos, Deus abençoe, um grande abraço, bom dia a todos, até amanhã. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus que Ele nunca falhará. Confie em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes pra